Paz, amados irmãos, amém? Amém? Graça e paz a você também, meu discípulo, que está nos ouvindo aí através dessa gravação, dessa fita. Hoje nós vamos ministrar ao seu coração, ao coração de vocês que estão aqui também, a palavra com o tema O Clamor de Deus. O Clamor de Deus. Vamos falar 3 vezes isso, vamos lá? O clamor de Deus, o clamor de Deus, o clamor de Deus. Vamos falar mais 5 vezes bem forte. Vamos lá, vem junto. Vamos lá? O clamor de Deus, o clamor de Deus, o clamor de Deus, o clamor de Deus, o clamor de Deus. Bem? Isaías capítulo 59, o verso de número 16. Isaías 59, o verso de número 16. Diz assim: E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso seu próprio braço lhe trouxe salvação, e a sua própria justiça o susteve. Fala comigo assim, diga: e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Olha bem, nós sabemos que existe o clamor dos homens para Deus, não é verdade? Sabemos que existe um clamor da humanidade para Deus. Existe um clamor de países, de nações para Deus. Existe um clamor de pessoas para Deus, de famílias para Deus. Os homens clamam a Deus. Isso aí nós sabemos que existe esse clamor. E a gente também sabe que Deus escuta o clamor dos homens. Deus escuta o clamor dos homens. Deus escuta o teu clamor. Deus escuta o nosso clamor. Mas também é preciso saber que existe o clamor de Deus. Que Deus também clama. Que Deus também tem um clamor para os homens. Os homens clamam a Deus. Há um clamor dos homens para Deus. Deus escuta o clamor dos homens. Mas nós precisamos também saber, pastora Anivalda, que existe o clamor de Deus para os homens. Agora, só que o clamor de Deus para os homens tem sido escutado, pastora Lúcia, como o clamor dos homens para Deus tem sido escutado por Deus? Será que os homens têm escutado o clamor de Deus para eles? Será que os homens têm atendido o clamor de Deus a eles? Então, é a pergunta que fica aqui no ar para a gente responder e para a gente analisar nessa noite. Tem o clamor dos homens para Deus, Deus escuta o clamor dos homens, mas tem o clamor de Deus para os homens. Mas será que o homem está escutando o clamor que Deus está fazendo para ele? Olha, os homens clamam. Agora, os homens clamam pelo quê? Qual é o clamor do homem para Deus? Qual é o clamor do homem? O homem clama a Deus pelo quê? O homem clama a Deus por cura. Os homens querem ser curados de suas doenças físicas. Está certíssimo. Os homens querem ser curados de suas doenças emocionais. Os homens querem ser curados das suas doenças psicológicas. Há uma necessidade, porque o clamor, ele parte de uma necessidade. Se não houver uma necessidade, não precisa ter clamor. O homem clama a Deus porque tem necessidade de cura. Deus clama aos homens porque Deus tem alguma necessidade, que nós vamos falar sobre ela agora, hoje, nesse momento. Agora, os homens clamam por cura, porque tem necessidade de cura. E clama aquele que acredita poder responder. Se o homem não acreditasse que em Deus estava a cura para suas doenças físicas, o homem não ia clamar para Deus, ia clamar a Deus. Você ia procurar uma pessoa para pegar um dinheiro emprestado que não tem dinheiro para te emprestar? Você sabe que a pessoa não tem dinheiro, sabe que a pessoa é pobre, sabe que a pessoa não tem recurso, aí você chega para a pessoa e diz mesmo assim: olha, me empresta 10 mil reais. A pessoa não tem nem 100 para comprar o pão nosso de cada dia.
Aí você vai pedir 10 mil reais de emprestado para ela? Quando a gente clama a alguém, a gente clama porque acredita que aquela pessoa tem a resposta. Quando nós clamamos a Deus, é porque nós acreditamos que Deus tem a resposta para nós. Acreditamos que Deus tem a solução para os nossos problemas. Acreditamos que Deus tem a cura física para nós. Mas quando Deus clama para o homem, é porque Deus também acredita que no homem está a resposta para ele. Porque Deus também acredita no homem. Então o homem clama por cura, clama por libertação. Nós vivemos hoje num mundo oprimido. Gente que tem tudo e não tem nada, e gente que não tem nada e não tem nada. Né? Gente que está vivendo mal, oprimido, triste, angustiado, depressivo. 90% da população tem que tomar algum tipo de analgésico, algum tipo de psicotrópico para estar existindo. Se eu perguntar aqui nessa noite, quem hoje tomou um remédio para dor de cabeça, um remédio para me ajudem aí na palavra, dores musculares, problemas emocionais, estresse, enxaqueca. Muito obrigado, pastora Lúcia. Quem não tomou? É claro que algumas das mãos aqui já se levantariam, né? Então hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas, elas são oprimidas, presas, precisando de libertação. Então o homem clama a Deus por libertação, o homem clama a Deus por prosperidade. Deus, resolve meu problema financeiro, me ajuda a pagar minhas contas, me dá sabedoria para fazer negócios, me dá sabedoria para comprar, para vender. Então os homens clamam por prosperidade, os homens clamam por paz, né? Paz nos lares, paz no trabalho, paz na empresa, paz na escola, paz nas ruas, né? Como nós estamos precisando de paz nas ruas. Quantas mortes, quantas pessoas sofrendo, quanta gente sendo assaltada, quanta gente sendo morta nas ruas. Aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, você vê pessoas sendo mortas na rua, assim, sem mais nem menos, no sinal. Para no sinal, vem ali uma pessoa, bate no vidro, quebra o vidro com a arma, além de pegar a joia da pessoa, o relógio da pessoa, a carteira, ele já tira da pessoa sem mais sem menos. É a ausência de paz. Então os homens clamam paz nas ruas, paz em casa. Pessoas que vivem só de aparência. Clama a Deus por quê? Porque acredita que Deus pode resolver. Clama por harmonia social, não é verdade? Então há um clamor, há uma sede, há uma necessidade, há uma urgência humana de socorro, de libertação, de restauração, de transformação. O mundo precisa. Então por isso que existe o clamor do homem a Deus, por estas coisas. Agora existe o clamor de Deus. E o clamor de Deus é qual? Qual é o clamor de Deus? Deus está clamando ao homem por cura? Deus clama ao homem para curá-lo? Deus precisa de cura? Deus precisa de libertação? Deus precisa de paz social? Deus precisa de harmonia familiar? Então Deus não clama ao homem por cura. Deus não clama ao homem por necessidades pessoais dele. Mas existe um clamor de Deus. Então Deus clama pelo quê? Pelo que Deus ama. Deus clama por um homem crente que se submeta a Ele para atender o clamor dos homens. Deus clama por um homem crente que se submeta a Ele para atender os clamores dos homens. Então esse é o clamor de Deus. Deus está clamando por um crente que se submeta, que se entregue a Ele para atender o clamor da humanidade. Esse é o clamor de Deus. É o que o versículo nos diz. Versículo que está aqui, ó. Deus, Ele procurou o quê? Deus procurou o quê? E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Está vendo aí? Olha bem. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se. Existe uma coisa tão grande, tão poderosa, pastor Osmar, tão tremenda, pastor Osmar, que o Criador dos céus, da terra, do mar, do universo, de tudo que existe, se maravilhe.
Será que existe algo tremendo demais para Deus se maravilhar? Existe, eu sei, coisas tremendas para mim me maravilhar, para você se maravilhar, para nós nos maravilharmos, para você que está me ouvindo aqui se maravilhar. Não existe? É claro, mas para Deus se maravilhar? Deus maravilhou-se. Deus ficou abismado, estupefato. Com o quê? De procurar um homem. De procurar um homem que tapasse a brecha. Um homem que intercedesse. Um homem que se colocasse nas mãos dele para ser usado como instrumento de salvação para o próprio homem. Porque quando Deus procura esse intercessor para, através desse intercessor, abençoar os homens que estão sedentos de cura, libertação, restauração e transformação. Então Deus ficou maravilhado com isso, de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Então o Deus, ele teve que agir isoladamente. Deus teve que se mover dentro do seu poder e da sua glória para fazer alguma coisa pelo homem, porque o próprio homem não estava querendo fazer algo pelo homem. Uma das coisas que eu me admirei muito na África, quando estava ali fazendo os trabalhos missionários e levando leite para os pobres, abençoando as pessoas ali, abraçando, dando comida, dando roupa, dando as coisas para eles, dando as coisas, me importando com aquelas pessoas lá na África, representando vocês, os discípulos, representando a igreja, representando o ministério apostólico Luz para os povos, que eu me admirei, eu fiquei admirado, pela insensibilidade que alguns africanos tinham com eles próprios. Quando eu tinha contato assim com alguns líderes, pastores mesmo e membros, eles viam a miséria do outro africano e eles não sentiam a dor que eu estava sentindo. Não se compadeciam. O tanto quanto eu estava me compadecendo. E quando eu fui na cidade, na capital do estado de Sofala, Beira, a cidade de Beira, a capital que é melhor, as condições são melhores, e ali existem pessoas que têm posses, ali na capital, e eu comecei a ver determinados africanos andando nos seus carros bons, importados, que lá quase tudo é carro importado, de ar-condicionado, e passando por ali, gente caída na calçada ali do lado dele. Pessoas caídas na calçada ali, passando fome, necessidade, e aquela pessoa ali de vidro alto, não estava nem se importando com aquela situação ali. E eu passei a ver muitas juntas missionárias, não só da Luz para os Povos, mas juntas missionárias de outras denominações, que vinham de fora, fazendo um trabalho de missões, um trabalho de caridade ali, quando os próprios africanos não faziam. Insensíveis. Então essa foi a admiração de Deus. Deus se admirou por causa disso, porque Deus procura entre os homens homem para usar e para abençoar os homens, mas os homens não estão se preocupando mais com os homens. Ele não encontrou ninguém. Ele não encontra uma pessoa que diga: Deus, eu estou aqui, Deus, eu me coloco nas tuas mãos, usa-me a mim. Me usa. Deus quer curar? Deus quer curar as pessoas? Sim ou não? Deus quer curar, sim, com certeza. Deus quer libertar as pessoas? Sim, quer libertar as pessoas, com certeza. Deus quer transformar lares? Sim ou não? Sim. Deus quer transformar vidas? Deus quer enxugar as lágrimas do rosto das pessoas na sociedade? Sim ou não? Sim. Então Deus diz para o clamor do homem: sim, eu quero atender o clamor de vocês, humanidade, mas eu preciso de um homem, eu preciso de pessoas, eu preciso de homens aí na terra que se coloquem nas minhas mãos, homens crentes, para suprir essa necessidade, para trazer a libertação que o mundo precisa.
precisa, para trazer a cura que o mundo precisa, para trazer a restauração do que o mundo precisa. Então, olha bem, é preciso levantar uma ponte. É preciso levantar uma ponte. Fala assim, é preciso levantar uma ponte. Fala comigo de novo, você que está aí também na célula, reunido, fala comigo, diga assim, é preciso levantar uma ponte. Vamos de novo? É preciso levantar uma ponte. É preciso levantar uma ponte. É preciso levantar uma ponte. Olha o que diz o texto dos Salmos 115, verso 16. Observa. Salmos capítulo 115, verso 16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Deus opera no céu. Deus criou a terra, mas quando Deus criou a terra, Deus passou a posse da terra para os homens. Então a administração da terra, ela foi passada para os homens. Deus deu a administração da terra para os homens. Então, para Deus operar, para Deus realizar uma obra, uma ação no mundo da matéria, Ele precisa de uma ponte. Ele precisa de uma ponte. E o homem é a ponte, porque Deus deu a terra aos homens. Então, quando Deus vai dar uma ação do mundo do espírito para o mundo da matéria, Ele precisa de uma ponte. Essa ponte é o homem. Ele precisa de uma legalidade para agir na terra. E a legalidade de Deus para agir na terra é o homem. Então o homem tem que querer, o homem tem que se submeter, o homem tem que se colocar na mão dele, e o homem tem que se tornar ponte. O homem tem que se tornar instrumento. Então, se Deus não tem uma ponte, Deus não pode fazer milagres. Deus não tem legalidade. Deus não tem legalidade para fazer as coisas na terra, a não ser através de um homem. Porque Deus estabeleceu assim. Foi estabelecido. Os céus é os céus do Senhor. A terra deu a Ele aos filhos dos homens. Então, de quem é a terra? De quem é a terra? De quem é a terra? É dos homens. Quem vai exercer autoridade sobre a terra? Os homens. Quem tem legalidade de exercer ação na terra? Os homens. Por isso que Deus precisa de um homem, para poder realizar, para poder fazer dentro de legalidade, porque Deus não entra pela janela. Quem entra pela janela é o ladrão e o salteador. Satanás entra pela janela, porque Satanás não tem princípios. Satanás, ele é ladrão e ele é salteador, mas Deus não. Deus, ele está à porta e bate. Eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, eu entrarei, cearei contigo e tu cearás comigo. Então Deus, ele é educado. Deus, ele só entra pela porta. Deus trabalha, Deus age, Deus funciona. O mundo do espírito funciona através de princípios. Por isso que Deus precisa do homem. Por isso que tudo para Deus realizar na terra, a nível de cura, a nível de libertação, a nível de restauração, Ele precisa de homens. Olha bem, Deus sempre usou os homens crentes que atenderam o seu clamor, para fazer e mudar a história dos homens na terra. Atender o clamor dos homens. Deus sempre usou o homem. Quando foi para atender o clamor do homem, atender o clamor da humanidade, para fazer história na terra, para mudar a situação de uma nação, para mudar a situação de uma família, para mudar a vida de uma pessoa, Deus teve que usar um homem. Deus sempre usou. Olha bem, Deus levantou Adão. Levantou Adão? Deus criou Adão à sua imagem e à sua semelhança. Porque era plano de Deus o quê? Que os homens estivessem debaixo da sua bênção, de um relacionamento abençoado com Ele. Aí o que é que Adão fez? Adão saiu do projeto. Adão saiu do propósito. Quando Adão deixou de ser ponte, a humanidade se perdeu. A humanidade pereceu. Adão deixou de ser ponte, a humanidade pereceu. Aí Deus vem, destrói toda a terra, e Ele vai destruir a terra e recriar o mundo. Recriar
a humanidade, formar, gerar uma nova geração. Aí ele escolhe quem? Ele escolhe um homem. Quem precisa de um homem? Então ele sai na terra procurando ele sai procurando um homem a quem possa confiar, em quem possa usar. Um homem que ele possa usar, porque Deus poderia multiplicar qualquer um? Deus podia pegar qualquer um para multiplicar? Deus podia pegar qualquer um para fazer desse qualquer um uma nova geração? Não, Deus tinha que pegar um homem reto, Deus tinha que pegar um homem íntegro, Deus tinha que pegar um homem justo, Deus tinha que pegar um homem temente a Ele e desviando-se do mal. Para poder desse homem surgir um outro homem reto, íntegro, justo, temente a Deus e desviando-se do mal. Porque discípulo ruim gera discípulo ruim. Discípulo rebelde gera discípulo rebelde. Discípulo mentiroso gera discípulo mentiroso. Discípulo tratante gera discípulo tratante. Discípulo sem compromisso gera discípulo sem compromisso. Então Deus não precisa de qualquer homem para multiplicar. Deus não precisa de qualquer pessoa para sarar, curar, transformar e restaurar. Deus precisa de pessoas especiais. Pessoas que vão atender a sua linha de comando, que vão atender a sua essência, que vão trabalhar dentro dos seus princípios. Então, quando Deus parte para procurar alguém a quem possa usar, aí ele tem dificuldade. Ele tem dificuldade de encontrar um homem, de encontrar uma pessoa que se adeque, que se ofereça, que se submeta, que se alinhe à vontade dele. Aí então, Deus encontrou a Noé, com muita dificuldade encontrou um homem, chamado Noé. E Deus pegou Noé com a sua esposa, com a sua família, colocou dentro de uma arca, e Deus matou o resto tudo. É difícil a gente falar uma palavra dessa, Deus matou tudo, mas essa que é a verdade. Porque aquela geração tinha que ser extinta, porque senão elas iam multiplicar, o mal ia se multiplicar cada vez mais. O mal ia se multiplicar. Ninguém quer cortar um braço, ninguém quer cortar uma perna, ninguém quer arrancar um órgão do corpo, ninguém quer. Mas se der um câncer lá no rim de uma pessoa, num dos rins da pessoa, e o médico disser, nós vamos amputar esse rim porque você vai funcionar com o outro, a pessoa vai dizer, não doutor, não arranca meu rim não, deixa meus rins aqui. Vai falar isso? De jeito nenhum, pode arrancar esses rins aí, eu vou trabalhar com o outro. Porque há amputações que precisam ser feitas para que haja preservação de vida, para que o mal não se prolifere no organismo. Por isso que às vezes uma mulher tem que tirar um seio, para que aquele câncer que deu no seio não se estenda para todo o corpo da pessoa. Porque o mal, como se faz discípulo para o bem, também se faz discípulo para o mal. Então Deus levantou Noé. Deus levantou Noé, escolheu Noé e fez de Noé uma nova geração. E lá na frente, quando a geração de Noé se perverteu, porque a própria geração de Noé também se perverteu, Deus então disse, eu vou levantar um outro homem, eu vou levantar uma nação. Para levantar uma nação, para que dessa nação venha o Salvador do mundo, eu preciso de quê? Eu preciso de um homem. Deus foi buscar Abraão. Deus foi buscar Abraão lá em Arã. Abraão de Ur, que foi para Arã, Deus chegou para Abraão e disse mesmo assim, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra distante, que eu te mostrarei. Eu preciso de você, Abraão. Eu tenho uma grande obra para fazer. Eu tenho uma grande nação para edificar. Eu tenho um grande projeto para a tua vida. Eu preciso de você. Você é o homem que eu achei. Eu olhei lá de cima e eu vi você. Eu quero te usar. O que foi que Abraão fez? Abraão aceitou o convite. Abraão aceitou o chamado. Daí nasceu o povo judeu. Daí vem Israel, as 12 tribos de Israel. E de Abraão veio o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus. Quando o povo, os filhos de Abraão, estavam na terra, e também a terra teve fome, e eles foram para o Egito, se corromperam lá no Egito, se tornou uma grande nação lá dentro do Egito, mas se corromperam com o Egito, com a idolatria do Egito. O que é que Deus fez? Precisou levantar um outro homem. Precisou levantar mais alguém. Qual foi o homem que Deus levantou para tirar o povo do Egito,
para mudar a mentalidade do povo, para transformar o povo. Moisés, Deus levanta Moisés, eu preciso de você. Foi o que Moisés falou para Deus. O que é que Moisés falou para Deus? Eu sou pesado de língua, eu não sei falar, manda meu irmão Arão. Arão é que é bom de fala, eu não sou bom de fala. Deus disse, não, mas você é o homem que eu quero usar. Você é o homem que eu quero levantar. Você está dentro do padrão daquilo que eu preciso para fazer uma grande obra. Foi quando Moisés disse, então me usa, Senhor, pode usar. Voltou para o Egito e libertou o povo, libertou toda uma nação, e assim sucessivamente. Depois o povo se perverteu novamente, já na terra. Deus começou a levantar os juízes, juiz após juiz, Jefité, Sansão, né? Deus levantou Sansão e levantou outros juízes, Débora, Baraque, homens para poder libertar a nação do cativeiro, para poder abençoar a nação. Depois de Sansão veio o tempo dos reis, depois do tempo dos juízes veio o tempo dos reis. Deus levanta Davi, homem segundo o coração de Deus. Deus disse para Davi, Davi, olha, eu te escolhi, te chamei por trás das malhadas, porque eu tenho um projeto na tua vida, eu quero fazer uma grande obra através de você. De Davi veio Jesus, salvação do mundo. Jesus Cristo veio, morreu na cruz, derramou o seu sangue, formou 12 discípulos. Depois que ele formou 12 discípulos, ele disse, eu vou para o céu, e eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um Consolador, que é o Espírito Santo. Agora quem vai ter que fazer a obra é você, Pedro. Quem vai ter que fazer a obra agora é você, João. Quem vai ter que fazer a obra agora é você, Tiago. Quem vai ter que ministrar a palavra agora é você, Bartolomeu. Então ele passou o chamado para outras pessoas, para outros homens, para serem pontes, para serem pontes, aonde a graça de Deus vai fluir, para ser ponte aonde a unção de Deus vai fluir, para ser ponte aonde o poder de Deus vai fluir, para ser ponte aonde a vida de Deus vai fluir, para ser ponte aonde a graça de Deus vai fluir, para ser ponte aonde a cura, libertação, restauração, transformação de vida vai fluir. Então, Deus nos chama para sermos ponte. É necessário a gente levantar essas pontes. Se nós queremos ver cura, se nós queremos ver libertação, se nós queremos ver restauração, se nós queremos ver transformação, se nós queremos ver milagres, nós temos que entender que nós somos as pontes desse milagre. Entender que você é a ponte desse milagre. Entender que você que está me ouvindo aí através dessa fita, em casa ou em qualquer lugar que você estiver me ouvindo agora, em qualquer nação da terra onde a minha voz está chegando, você tem que levantar uma ponte para o milagre de Deus acontecer. Porque senão não vai acontecer milagre, meu irmão. Porque senão ninguém vai ser salvo. Porque senão ninguém vai ser transformado. Porque senão ninguém vai ser abençoado. Porque senão ninguém vai ser curado. Porque senão ninguém vai ser liberto. Ninguém vai ser liberto. As grandes mudanças, meu irmão, a grande mudança, elas só acontecem através de pontes. Grandes mudanças não acontecem do nada, pastora Divaldo. Não acontece do nada, pastora Bessa. Pastor Bessa, não acontece do nada, pastor Bessa. Amém? Glória a Deus. Amém? A visão celular, irmãos, a visão celular não é mágica. A visão celular não é mágica. Ela não trabalha sozinha. Ela não trabalha por conta própria. A visão celular funciona se eu funcionar. A visão celular funciona se você funcionar. Levanta-se ao levantar-me como ponte. Se eu me levantar como ponte, aí a visão celular funciona. Mas se eu não me levantar como ponte, ela não funciona. Entendeu? Ou é, ou não é. Ou é fazer, ou não fazer. Deus não está pedindo para você especialização. Deus não está pedindo para você ultra habilidade. Deus não está pedindo para você ultra capacidade. Deus está pedindo para você para que você faça. A gente tem ministrado sobre isso aqui. O que Deus está pedindo é, comece a célula.
Faça célula, faça reunião, pega um computador, pega a fitinha, bota lá, chama as pessoas, bota assim, ó, hoje aqui nós vamos começar a reunião de célula, vamos orar porque Deus quer me usar, Deus quer derramar o seu poder através da minha vida, e eu me constituí como uma ponte, e agora o resto é com Ele. Agora nós vamos ouvir a mensagem do nosso discipulador principal, nossos pais na fé. Abre, passa o computador e passa a palavra e depois ora. É fácil fazer uma reunião de célula de edificação. Não há dificuldade. Agora tem que ter a disposição de querer ser ponte. Porque se você não tem a disposição de querer ser ponte, você vai dar 1000 desculpas. 1000 desculpas para não fazer, 1000 desculpas para não ir, 1000 desculpas para não estar. A visão celular é a construção de pontes. Visão celular é a construção de pontes. Homens e mulheres que se dispõem a discipular. Homens e mulheres que se dispõem a fazer reuniões de célula. Homens e mulheres que se dispõem a atender o clamor de Deus. É só isso, gente. É só isso. Não podemos ficar esperando pelos outros. Alguém tem que atender o clamor de Deus. E esse alguém é você. Esse alguém sou eu. Não espere que a salvação de Itaberaí virá do pastor. Não, a salvação de Itaberaí vai vir do pastor. Responsabilidade do pastor. Isso é a visão antiga, isso é a visão retrógrada. Isso é a visão tradicional, onde o povo fica tudo sentado no banco, sem fazer nada, só comendo, dizendo, é o pastor, é responsabilidade do pastor. Isso é visão antiga. Nós entendemos que cada um de nós somos pontes, e cada um de nós temos um chamado de Deus para construir uma nova vida na vida das pessoas. Amém. Que essa unção vem de Deus, essa graça vem de Deus, essa bênção vem de Deus, não sou eu. Não é você, não somos nós que vamos abençoar. Nós somos apenas as pontes pela qual a unção de Deus vai passar. A vida de Deus vai passar. A graça de Deus vai passar. Então você não pode ficar esperando pelo pastor, esperando pelo outro obreiro. Não, isso aí fica para o outro obreiro. Eu não é meu tempo, não é minha hora. Fica esperando na igreja da esquina. A salvação de Itaberaí, a libertação de Itaberaí, a mudança da cidade vai vir da igreja ali na esquina. Aí fica esperando na outra igreja. Aí fica ou esperando no pastor, ou esperando no outro obreiro. Aí o cara fica sentado na igreja, não faz nada. Fica esperando do pastor, fica esperando do outro obreiro. Se não acontecer aqui, não vai acontecer na outra igreja. Aí fica esperando na outra igreja, lá da esquina, para outra igreja fazer a obra, para outra igreja entrar nos lares, para outra igreja fazer o evangelismo, para outra igreja trazer as mudanças. Nós não podemos ficar esperando nos outros. Deus está chamando a mim, Deus está procurando por mim, está procurando você, procurando quem se coloca na brecha. Procurando quem se coloca na brecha. Não podemos esperar que a salvação de Itaberaí vai vir do prefeito, a salvação de Itaberaí vai vir da Câmara Municipal, dos vereadores ali, né? A salvação de Itaberaí vai vir dos homens sem luz. Itaberaí precisa melhorar, Goiás precisa melhorar, o Brasil precisa melhorar. E é a Dilma que vai melhorar o Brasil, é o Marconi que vai melhorar o Goiás, é o Roberto Silva que vai melhorar Itaberaí, que vai curar, que vai sarar, que vai libertar, que vai restaurar, que vai transformar. Essa missão é minha, essa missão é minha, essa missão é sua, essa missão é nossa. Não é a igreja do lado, é a nossa igreja. É a nossa igreja, o chamado é para a nossa igreja, não é para a igreja do lado aqui. É para a igreja do lado também, mas é para cá. Então eu não posso olhar, a missão é da igreja do lado, é nossa missão. Aí eu vou olhar para a pessoa que está do meu lado, a missão é para esse obreiro aqui. É para aquele obreiro? É, mas também é para mim. Então eu não posso apontar os outros, para me livrar da minha responsabilidade. Então tem pessoas dentro da igreja, na visão tradicional, que está apontando para os outros, sabe para quê? Para se livrar da sua responsabilidade e atender a necessidade urgente do mundo. Aí fica apontando para A, apontando para B, apontando para C e apontando para D. Responsabilidade é minha, responsabilidade é sua, responsabilidade é nossa, o chamado é para nós. Deus quer nos fazer instrumentos de glória. Deus quer nos fazer instrumento da sua bênção, instrumento do seu poder. Eu posso ser ponte, você pode ser ponte, nós podemos ser ponte, nós podemos ser pontes do poder de Deus, nós podemos ser pontes da unção de Deus. Você que está me escutando aí, eu não sei se você é engenheiro, advogado, arquiteto, faxineiro, cari, não sei se você
é analfabeto, se você é poliglota, se você é cientista, isso não é nada. Mas você pode ser ponte, sabe? Eu não sou nada, pastor. Vai ser ponte lá entre os nadas da vida, né? Você não é nada, vai ser ponte lá, e você vai passar a ser alguma coisa entre os nadas. Ponte de Deus, para levar a vida de Deus, a graça de Deus, levar a vida de Deus lá no trabalho, levar a vida de Deus lá na empresa, levar a vida de Deus lá na escola, levar a vida de Deus lá no colégio, levar a vida de Deus lá na tua casa, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu irmão, porque a evangelização e a visão celular, que é ganhar em primeiro lugar, segundo lugar consolidar, terceiro lugar enviar, quarto lugar edificar, começa dentro da própria casa da gente. Tem pessoas que não estão preocupadas em ser ponte nem dentro da casa, nem para o seu pai, nem para a sua mãe, nem para o seu irmão, nem para os seus filhos. Tem pessoas que não conseguem ser ponte nem para os seus familiares, porque faz anos que está dentro de uma igreja e não consegue ganhar nem seus próprios familiares para Cristo, porque não se colocam como deveriam se colocar na mão de Deus para ser ponte. É essa a igreja tradicional. Isso é uma igreja tradicional. Pessoas que só vão para se alimentar, comer, crescer e engordar. Isso não é visão celular. Visão celular é eu sendo ponte. É nós sendo ponte. Nós podemos ser ponte. Isso é fácil. Fácil. Visão celular é amor. É amor. É amor. É amor pelo próximo. É amor pelas pessoas. É sensibilidade. É sentir a dor dos que choram. É sentir a dor dos oprimidos. É sentir a dor dos necessitados. E sair para Deus e dizer: Senhor, tem alguém clamando para ti? Aí Deus vai dizer: ó, rapaz, tem muita gente clamando lá no Fernanda Parque 2. Pois é, Deus, pode me levar lá. Eu vou ser instrumento para responder o clamor dessas pessoas lá. Senhor, tem alguém clamando para ti? Tem uma pessoa lá na Vila Redenção que está clamando por uma cura de um câncer. Eu quero te levar lá para você ser usado por mim para curar aquele câncer daquela pessoa, ou para mostrar a cura da salvação para aquela pessoa. Senhor, tem algum clamor aí em cima para ti? Tem um clamor lá na Vila Esperança. Tem 3 pessoas lá clamando por libertação e restauração. Pois é, Senhor, então eis-me aqui. O Senhor pode me usar como ponte para curar, abençoar, libertar aquelas pessoas. É isso que é lar de paz. É isso que é aprisco de paz. É isso que é célula de edificação. É isso que é célula de multiplicação. É isso que é discipulado, que é evangelismo. É ser ponte. Eu não vejo qual a dificuldade tão grande que um crente tem. Que um crente tem de ser ponte. A dificuldade tão grande que você não vai passar o que você tem. Você vai passar o que Deus quer passar através de você. Que é a vida dele, que é a graça dele, que é o poder dele, que é a unção dele. A unção é de Deus, o poder é de Deus, a vida é de Deus, a sabedoria é de Deus, a salvação é de Deus, o presente é de Deus, a graça é de Deus, o Cristo que morreu na cruz é de Deus, o sangue que foi derramado foi do Filho dele. Eu só preciso ser ponte. As pessoas só precisam ser ponte. Você só precisa ser ponte. Você só precisa ser ponte. Só precisa ser ponte. Só precisa chegar para Deus e dizer: Deus, olha, eu coloco-me nas tuas mãos. Eu quero atender o teu clamor. O teu clamor por um homem que te obedeça para ser usado por ti para abençoar os homens. Vocês estão entendendo isso, amados? Sim ou não? Sim. Então esse é o seu valor. Você é uma ponte. Você é alguém que disse: Senhor, eu estou nas tuas mãos para ser ponte. Senhor, eu estou em tuas mãos para ser usado. Senhor, eu estou em tuas mãos para ser um instrumento de bênção. Senhor, pode passar unção através de mim. Senhor, pode passar cura através de mim para as pessoas. Senhor, pode passar libertação através de mim para as pessoas. Senhor, pode passar transformação de vida através de mim para as pessoas. Senhor, pode passar através de mim uma nova história para a cidade de Itaberaí, para as pessoas aqui. Eu sou esse instrumento, Senhor. Eu sou esse canal. Eu sou esse vaso que o Senhor vai usar, que o Senhor vai abençoar, que o Senhor vai transferir o seu poder para essa cidade. Senhor, pode transformar essa cidade através de mim. Pode transformar lares através de mim. Pode transformar famílias através de mim. Eis-me aqui, Senhor. Pode me
me usar, Senhor. Faça a tua vontade na minha vida. Vou abrir célula agora, vou visitar agora, eu vou ali consolidar, Senhor. Como é bom ser um crente, como é bom, amém. Como é bom ser um crente, como é bom, amém. Eu vou ali cantando e volto aqui trazendo almas preciosas para Jesus o Salvador. Como é bom ser um crente, como é bom, amém. Isso é célula, é a vida de Deus em mim, é a vida de Deus em você, é a instrumentalidade de Deus em nós. Qual a dificuldade, meu irmão? Qual a dificuldade de você entrar nessa visão de uma vez por todas? Qual a dificuldade de você abraçar a visão celular de uma vez por todas? Qual a dificuldade? Sabe qual a dificuldade? É que nós estamos vivendo uma geração difícil. Essa é a dificuldade. Essa é a dificuldade. Olha o que diz a palavra em Mateus 24:12. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E olha o outro texto aqui de 2 Timóteo 3, 1, 2, a parte A do versículo. Olha o que diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Uma geração difícil para Deus realizar milagres, pastora Divaldo. Uma geração difícil para Deus realizar milagres. Adriana, uma geração difícil para Deus realizar milagres, pastora Márcia Nicole. Uma geração difícil para Deus realizar milagres, pastora Berenice, pastor João, pastora Elizabeth, Robson, Tatiane, Zilda, Ricardo, Ana Cristina, Uriene, Vitória, Abner, Israel, Pedro, Sandra, essa Lúcia, irmã Geralda, irmã Geralda, uma geração difícil, pastor Ângela. Por quê? Por quê? Não é só por causa da multiplicação da iniquidade. Não é só por causa disso, não. Porque a Bíblia diz assim: por se multiplicar a iniquidade. Não é só por isso, não. Porque tem outro texto da Bíblia que diz assim: onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o problema não está na multiplicação da iniquidade, nem no aumento do mal. Mas é o que? Nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então tem se tornado uma geração difícil para Deus. Por quê? Porque os homens não estão, os homens crentes, ou os pseudos crentes, ou aqueles que se dizem crentes, ou aqueles que estão com a camiseta do time do céu, não estão querendo se alistar para ser ponte. Então dá uma geração difícil para Deus, porque Deus está procurando. É você, Lúcia, que eu vou usar? É você que vai ser ponte para mim? É você, pastor Bessa, que vai ser ponte para mim? É você, pastora Ângela, que vai ser ponte para mim? É a senhora, pastora Divalda. Aí uns dizem: é eu mesmo, senhor, estou aqui, pode me usar. Mas a grande maioria diz: não. A grande maioria diz: não sou eu, não conta comigo. Não conta comigo. Não conta. Por quê? Porque eu estou muito ocupado. Eu estou muito ocupado. Ocupado com o quê? Com a geração. Ocupado com a iniquidade, com o sistema da geração. A geração é um sistema, irmãos. Então a pessoa está muito ocupada com o sistema, muito ocupada com a vida, muito ocupada com o trabalho, muito ocupada com a empresa, muito ocupada com o estudo, muito ocupada com isso, e não pode ser ponte. Não pode ser ponte porque está muito ocupado. Eu estou falando isso parafraseando, que não é a verdade. Que não é a verdade. Elas não podem ser ponte, não é porque estão muito ocupadas. Elas não podem ser ponte, não é porque estão estudando muito. Elas não podem ser ponte, é porque esfriaram. Porque esfriaram na fé. Esfriaram na fé. Foram para a faculdade, esfriaram na fé. Foram montar suas empresas, esfriaram na fé. Foram trabalhar, esfriaram na fé. Se envolveram na escola, esfriaram na fé. Então o
na profissão, no tempo, está na frieza espiritual por causa da iniquidade. Então hoje nós vivemos uma geração fria espiritualmente, um povo que se satisfaz com um culto de 1h30 no domingo, ainda fica olhando o relógio para ver a hora que está terminando. E tem aqueles que quando dá a hora, bota a Bíblia debaixo do braço, e pode estar o pastor pregando, ou o coral cantando, eles vão embora para casa. Porque 1h30 de um culto litúrgico e formal é bastante suficiente para eles, que são frios, que são anoréxicos, que não têm fome nem desejo de justiça de Deus. Geração fria. Para ser ponte, você não precisa sair lá da faculdade. 1985 eu saí do seminário. Passei 5 anos dentro do seminário estudando a palavra de Deus. Eu me ofereci a ser ponte. Senhor, pode me usar para abençoar, para curar, para libertar, para restaurar, para transformar. E eu agradeço a Deus pela tua vida. Esse é o sermão que eu quero dar aqui todas as segundas-feiras. É dizer, eu agradeço a Deus por você. Adriana, mulher preciosa, valiosa, mãe de multidões. Glória a Deus pela sua célula. Glória a Deus pelos discípulos que você tem formado. Aleluia, uma mulher abençoada. E não ficar tendo que me levantar e dizer, irmão, geladeira gela, você tem que fazer célula. Tem rimou, né? Geladeira gela, você tem que fazer célula. Jesus amado, seja ponte. Amém? Eu agradeço a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus pela sua vida. Porque você se dispôs a ser ponte. Você é esse homem. Amém? Você é esse homem que Deus vai usar. Você é esse homem que Deus vai transferir a graça dele para essa cidade. Você é essa mulher que Deus vai sacudir. Deus vai sacudir aquelas escolas através de você. Deus vai sacudir aquela faculdade através de você. Deus vai sacudir aquela empresa através de você. Deus vai sacudir aquele bairro através de você. Deus vai sacudir aquela região através de você. Você é a ponte, você é o instrumento de Deus. Deus vai te usar lá para fazer maravilha. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque você não está frio, você está na unção. E quando a gente está na unção, as trevas não prevalecem. Você vai prevalecer lá no seu trabalho. Você vai prevalecer lá no seu bairro. Você vai prevalecer lá no seu emprego, na sua região. Você vai ser ponte lá. Vai fazer sua célula lá dentro da escola. Você vai fazer sua célula lá dentro da faculdade. Você vai fazer a sua célula lá na hora da folga, da janta, do lanche na sua empresa. Você vai reunir as pessoas, você vai fazer seu lar de paz lá, você vai fazer o seu aprisco de paz lá com o teu patrão, na hora da folga dele. Você vai entrar dentro do escritório dele, desafiar ele e dizer, o meu patrão, quero orar para o senhor toda semana, quero colocar a mão na sua cabeça, colocar a mão aqui na sua empresa, porque o senhor vai ser abençoado, essa crise vai sair. Deus quer te usar lá, é lá. Precisa você sair do seu emprego, não precisa você sair do seu trabalho, não precisa você sair da sua escola, não precisa você sair da sua faculdade. Deus quer fazer você ponte lá, para trabalho, emprego, responsabilidade social, responsabilidade secular. Não é desculpa, meu amigo, para você não ser ponte. É a frieza. Você está frio. Você precisa dobrar seus joelhos e dizer a Deus, Deus, me aquece. O sistema tem me esfriado. O mundo tem me tornado amante de mim mesmo. Eu tenho deixado de me dispor a ser ponte. E no fim, nem a salvação eu vou ter. Nem a salvação. Porque sem quem se deixa envolver com esse mundo, se perde com o mundo. Porque aquele que for amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Mas eu glorifico a Deus por você. Amém? Glorifico a Deus pela tua vida, minha irmã. Pela tua vida, meu irmão. Você que tem recebido a unção e a graça de Deus para ser ponte aqui. Deus vai te usar para curar. Amém?
Deus vai te usar para libertar vidas. Deus vai te usar para restaurar lares. Deus vai te usar para transformar essa cidade. Sabe quem é que Deus vai usar? Sabe quem é que Deus vai usar? É você. Deus vai usar. Não é o pastor, não. Deus vai usar o pastor, mas vai usar você. É eu. Eu vou atender o chamado de Deus. Eu vou atender o clamor de Deus. Eu sou o homem. Eu sou a resposta de Deus. Amém? Levanta suas mãos. Diga, eu vou atender o clamor de Deus. Eu vou atender o clamor de Deus. Eu vou atender o clamor de Deus. Diga, eu sou a resposta do clamor de Deus. Eu vou ser um instrumento que Deus precisa para curar, libertar, restaurar vidas, transformar famílias. Eu sou esse instrumento. Eu sou um discípulo. Eu sou um vaso que Deus vai usar. Eis-me aqui, Senhor. Eu sou ponte. Pode passar graça, pode passar unção, pode passar poder, pode passar vida através da minha vida. Pode me usar, Senhor. Pode transferir através de mim para esse mundo, para essa cidade, a restauração, a cura, a libertação, a transformação. E essa cidade vai conhecer o poder de Deus, a salvação de Deus, através da minha vida. Porque hoje eu confirmo que sou ponte, eu sou carvalho de justiça, plantado pelo Senhor, para a sua glória.
curar.